acumulamos 3 episódios de Shingeki no Kyojin para discutir com vocês. Algumas coisas interessantes apareceram e já temos mais coisas para falar sobre o mapa. No primeiro episódio tivemos uma prévia de 20 minutos do que seria a produção do mapa. Esse material, que ao mesmo tempo que dizia muito, também era muito pouco. Vimos o trabalho geral da animação, direção e trilha sonora da produção. No entanto, as coisas podem mudar muito até a temporada acabar, como vocês bem sabem. Esses 3 episódios seguintes mostram mais da faceta do mapa na engenharia do anime. Começamos pela trilha sonora. Está com um papel muito abaixo do usual. É inegável que a trilha sonora de Shingeki é um dos melhores trabalhos de Sawano, conhecido compositor da indústria. Sabiamente, os diretores do Witch, onde quase sempre a condução era acreditada ao Tetsuro Araki, sempre souberam utilizar esse recurso. A verdade é que este fator mostrava que Attack on Titan era uma obra não apenas com uma trilha sonora admirável, como também possui excelentes profissionais trabalhando na direção e na mixagem de som, para colocá-la no seu devido lugar e no devido momento. Não apenas isso, mas também era um grande suporte para a adaptação, pois a música dava suporte aos momentos de narrativa fraca de Isayama, que, convenhamos, não são poucos. Se você leu o mangá e assistiu o anime, tem mais de uma cena em mente onde a coisa toda parecia bem sem graça no mangá e virou um momento estrondoso no anime. É o caso, por exemplo, da revelação do Reiner. A direção, a mixagem de som e trilha sonora tornaram esse momento a melhor cena da obra até aqui, enquanto no mangá era uma cena bem esquecível. E por que estou tendo um monólogo tão grande sobre trilha sonora e o seu bom uso na direção? Porque até o 4º episódio ela foi muito sublocada pela direção do mapa. Ao que parece, eles ainda estão usando a trilha sonora do Sawano, mas até o momento colocaram em pequenos trechos e perderam a oportunidade de usar em diversas cenas. Não se engane, não estou falando das faixas épicas mais conhecidas, mas sim das várias faixas de suspense, aflição e cotidiano que também fazem parte da trilha original. Veja, esse momento monótono em que o anime está já foi sentido na série antes e Sawano já fez faixas pensando nisso. Sim, eu sei que ainda chegarão grandes momentos de ação e que terão oportunidade de ser grandes momentos grandiosos, mas a verdade é que já houveram alguns momentos até aqui que não foi usado a trilha sonora como se deveria. Aproveito esse gancho para falar dos cortes da adaptação. A direção está fazendo diversos cortes na história do mangá. Isso já ficou evidente para muitos e nem precisava ser um problema se tivesse sido devidamente utilizada. O problema é que houveram 2 cortes que me espantei de terem sido feitos. Um primeiro, a explicação do Titã Martelo de Guerra, e um segundo sobre o passado do Reiner. A primeira não é tão séria, mas é vital para entender a trama da obra. Os diretores encurtaram o diálogo sobre o passado de Marley e o Titã Martelo de Guerra, usando a informação completa em um screenshot com texto no meio do episódio. Se isso pode parecer pouco, o absurdo foi sentido com o corte no arco do Reiner. Sabemos bem que Isayama tem dificuldades em desenvolver os seus personagens e não é preciso muita atenção na série para perceber isso. Um dos poucos personagens com algum desenvolvimento mais elaborado é o Reiner. E isso acontece especificamente nesse arco, onde vemos o seu passado e suas aflições. No mangá, por exemplo, vemos aprofundadamente como Reiner se sente um fracassado e parece que a história em volta apenas confirma isso. É doloroso e ao mesmo tempo delicioso conhecer o personagem dessa forma, porque ele é, assumidamente, menos qualificado para o papel de guerreiro. Ele está ali porque a conjuntura dos fatos permitiu. Ele sabe disso e tenta compensar o seu fracasso com uma personalidade de guerreiro corajoso que ordena e que lidera. O ápice de tudo isso é quando ele passa na prova para virar guerreiro, basicamente lambendo as botas de Marley, enquanto no anime essa cena foi apenas mencionada em um diálogo. No mangá temos um Reiner que teve uma infância sem a figura paterna e com uma figura materna em caos. Temos uma criança que se desespera em servir militarmente uma nação como validação da sua existência.
E depois de tudo isso, ele serve como espião, genocida e traidor dentro das muralhas. Porém, no anime, Rainen é apenas um jovem conflituoso que decidiu ser líder porque um amigo morreu tentando protegê-lo. É desanimador ver o contraste. Quando Rainen finaliza o arco colocando uma arma na sua boca, simulando um possível suicídio, no anime precisamos usar a imaginação para preencher a sua concepção de dor, o que não é preciso no mangá. No mangá, basta ler as páginas. Também não houve uso da trilha sonora de forma concisa nesse arco, que poderia melhorar a cena em relação ao mangá. O Shingeki animado que conhecíamos era conhecido por melhorar a narrativa problemática do Isayama, mas pela primeira vez não vejo isso. Eu sei que a equipe do anime pode estar pressionada em adaptar menos episódios, mas as escolhas da direção não me fazem sentido. Enquanto se retira diálogo importante sobre a trama, como o do Titã Martelo de Guerra, se coloca cenas bobinhas da Gabi. Este arco também está servindo para mostrar um apego dos guerreiros às crianças, sim, eu entendo. Mas escolher colocar mais uma cena da Gabi fazendo gracinha enquanto se corta o único desenvolvimento decente de um dos personagens mais interessantes da série é ridículo. Por fim, a produção vem mostrando uma animação consistente, que era a nossa maior preocupação antes da estreia. Saindo da produção da série em si, vamos falar da história. Esses episódios são muito importantes para entender a seleção dos guerreiros e a posição dos Eldianos fora das muralhas. A referência é muito clara. Eles vivem em campos de concentração ou guetos e Marley é equivalente aos nazistas. Não vou me adentrar muito nessa questão porque já fiz um grande vídeo sobre isso. Há muitos diálogos expositivos, mas isso parece ser um mal necessário, principalmente pela forma apressada que as coisas estão sendo adaptadas. Para jogar tanta informação na cara do espectador, a única ferramenta que sobra são os diálogos dessa forma. Visivelmente, esses episódios estão mostrando a transição para algo, focando em desenvolver a relação entre as crianças e os guerreiros, e apesar disso não ser o suficiente, é interessante. Sabendo o que está por vir, isso é essencial para compreender as conexões entre esses personagens. E veremos tudo isso no próximo episódio, do qual você pode assistir e comentar comigo na próxima review. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. E, logicamente, dizer o que achou dos episódios. Até a próxima, tchau!